Boa noite a todos. Meu nome é Juliana Scolari. Eu estou aqui a convite da WRA para explicar um pouquinho para vocês de como funciona envios de recursos do Brasil para os Estados Unidos e algumas outras soluções que a gente encontra ser necessária para os investidores do Brasil. Primeiramente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Só para vocês saberem um pouquinho da minha história, eu estou aqui nos Estados Unidos há 12 anos, vim originalmente de São Paulo. Trabalho com o mercado financeiro há mais de 10 anos e na empresa que eu represento hoje como diretora da América Latina, a Moneycorp, eu estou há 6 anos, já trabalhando e focando nesse mercado de investidores brasileiros, principalmente, que investem aqui para o real estate, né, que é no mercado imobiliário, pessoas que estão migrando para cá, compra de business, e todas essas outras oportunidades de negócios que a WRA faz com vocês e apresenta para vocês. Então, a minha explicação hoje começa com essa parte de conversão. Eu vou postar o slide aqui para vocês. Primeiramente, uma apresentação breve da Moneycorp. Tá? A Moneycorp é, na verdade, uma empresa originalmente inglesa. Ela é líder do mercado cambial do Reino Unido há mais de 35 anos. A gente tem escritórios na Irlanda, Espanha, França. Aqui nos Estados Unidos são Orlando e Miami. E há cerca de 6 anos a Moneycorp também tem essa especialidade em trabalhar com o mercado brasileiro, né, a compra e venda de reais. Então, aqui da Flórida, a gente tem um time especializado cuidando dos nossos clientes do Brasil, fazendo todas as conversões cambiais da maneira segura, da maneira via Banco Central, que é a maneira exigida pelo Brasil, e da maneira mais eficiente que a gente encontra, e eu explico um pouquinho mais para vocês sobre isso também, mais para frente. Então, eu começo a minha apresentação falando um pouquinho da flutuação cambial, tá? Então, essa informação é uma informação que nós, né, brasileiros, a gente tem muito conhecimento de quanto o real brasileiro flutua, né, em relação a diversas moedas, mas também ao dólar. O real é uma das moedas mais inconstantes do mercado cambial, da volatilidade, da velocidade que o câmbio flutua. E aqui explicando também por que eu trago esse gráfico, porque é muito comum os nossos clientes ligarem na Moneycorp e perguntarem qual é o câmbio de hoje, tá? Então, aqui, por exemplo, em qualquer lugar do gráfico que tem essas variações grandes, esses picos grandes, é porque dentro de um dia só, o real pode flutuar mais de 20 vezes, tá? Para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então, depende muito do momento que cada cliente liga para que você saiba exatamente qual é o câmbio, tá? O câmbio do dia, normalmente, que se vê na Globo, se vê na internet, é o câmbio que fechou o mercado. Então, é importante para o investidor, né, como primeira dica que a gente deixa, é que quando vocês forem cotar com instituições financeiras ou comparar câmbio com instituições financeiras, que essa comparação seja feita no mesmo momento entre uma instituição e outra, porque não necessariamente, se passar 10 minutos, não necessariamente uma é mais barata ou mais cara que a outra, tá? A segunda pergunta também que nos fazem, e eu vou entrar nesse gráfico um minutinho, mas a segunda pergunta é quanto custa. Então, depois de perguntar qual é o câmbio, é quanto custa para fazer transferências de dinheiro do Brasil. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês como funciona, né, passar preço de câmbio no mercado em geral do mundo todo, tá? Então, o custo da operação, normalmente quando você pergunta isso para uma instituição, ela vai te dizer, não o verdadeiro custo, ela vai te dizer a taxa de transferência, que é uma parte do custo, mas não é o custo total, tá? Onde está o custo? O custo, na verdade, é onde a gente está dentro do câmbio final, que é acompanhado pelo câmbio comercial, que cada instituição vai oferecer para o cliente, tá? Então, essa margem, essa diferença é o que a gente chama no nosso mercado de spread, tá? Então, cada instituição, cada empresa financeira, ela coloca uma margem no câmbio comercial, de acordo com normas internas da empresa, de acordo com os competidores, enfim, cada instituição tem uma maneira diferente de calcular essa margem para que o preço final seja adicionado e oferecido para o cliente. Então, quando vocês olham, por exemplo, o câmbio comercial a 3,43, por que esse câmbio a 3,43 o cliente final não consegue? Porque se uma instituição oferecesse o câmbio a 3,43, ela não teria receita nenhuma para trabalhar nesse mercado. Tá? Então, a receita da nossa empresa, como qualquer outra instituição, como qualquer banco financeiro, é na diferença entre o câmbio comercial e o câmbio final.
Então, para um cliente ter certeza de que o câmbio oferecido que ele tem é o melhor, né, que ele pode ter dentro do mercado, a melhor maneira é comparar. Tá? E para comparar câmbio, assim, é muito importante que vocês estejam autorizados para fazer operação cambial. Tá? Quando você não está autorizado ainda, liga no banco para pedir uma cotação, vai ser sempre uma indicativa e muito próxima ao câmbio comercial. Tá? Que é realmente o que a gente chama de indicativa. Então, para que você tenha aquele valor exato, para você ter a segurança de que o preço final do câmbio está sendo oferecido pela sua instituição financeira, é importante também ter essa autorização, ter segurança que a sua transferência está já pré-autorizada. Então, aqui como um cenário, a corretora número 1 Brasil, um cenário de ilustração, quando o câmbio comercial estava 3,43, uma corretora brasileira oferecia o câmbio a 3,58, então para um cliente comprando $200 mil, isso se tornava R$716 mil, mais a taxa de transferência. Um outro banco cotado no momento oferecia 3,55, então só de uma comparação entre um provedor e outro já teve aí uma economia de R$6 mil. E o terceiro, que foi o nosso preço naquele momento, oferecia 3,49. E comparando ao primeiro provedor, né, houve aí uma economia de mais de R$18 mil, tá? Obviamente isso é uma ilustração, o câmbio ele varia constantemente, mas é muito, muito importante que exista essa comparação, tá? Para que vocês tenham certeza que vocês estão conseguindo o maior número de dólares aí para o seu investimento de imobiliário aqui nos Estados Unidos. Brasil, algumas peculiaridades, né? O Banco Central, ele controla todas as operações cambiais do Brasil, não é um mercado aberto como outros países, que até a Moneycorp está super acostumado em trabalhar. Então, para que você possa retirar os fundos do Brasil, você precisa seguir regulamentação do Banco Central. E existe documentação específica que é exigida pelo Banco Central para que você possa ter essa autorização de retirar os fundos do país. Tá? Os cenários são variáveis, como sugestão também, conversar com um especialista que tem experiência em diversos cenários, que tem um foco, né, o grande business, negócio do que a gente faz, por exemplo, na Moneycorp, na verdade, exclusivamente o que a gente faz é a conversão de câmbio, então a gente tem esse conhecimento do que é necessário, do que é preciso, de acordo com as normas do Banco Central. Mas, basicamente, a gente começa pela análise do imposto de renda, se a origem de um ano fiscal que já está, né, que já deveria estar na declaração do imposto de renda, e se for uma origem do ano fiscal que a gente está, por exemplo, 2016, a gente vai conversar com cada investidor para entender essa origem e documentar de acordo. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a se vocês estão aprovados ou não, o feedback que a Moneycorp dá é totalmente gratuito, não tem custo ou obrigação de utilizar os nossos serviços. A gente está aqui para dar o suporte para vocês, então, no final da apresentação tem meus dados de contato, fiquem à vontade de entrar em contato com qualquer cenário específico em relação aos documentos de vocês. Eu coloco aqui também o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras cobrado na transação comercial de câmbio, que continua sendo 0,38%. Tá? Então, além do câmbio cotado no dia, vocês também têm calculado o descontado 0,38% do valor total em reais, e esses são os seus custos totais quando trabalha com a Moneycorp. Valores a partir de $10 mil para frente, para cima, não tem nenhuma taxa de transferência, a taxa de transferência é zero. Qualquer conversão inferior a $10 mil, a gente tem uma taxa de transferência de $40. Tá? Mas a grande maioria dos nossos clientes não tem nada além do IOF e o câmbio comercial do dia, que a Moneycorp pratica, que é genuinamente o que a gente oferece, na verdade, no mercado, é oferecer um câmbio mais competitivo do que a maioria das instituições do mundo. Os serviços que a gente oferece para os nossos investidores, como eu mencionei, primeiro esclarecimento, tá? Então, novamente, com essa conversa que a gente tem com cada investidor, a gente consegue ver pelo cenário qual o valor total que a gente vai conseguir trazer, se existe algum documento adicional, para que ele esteja preparado. Assim, quando ele decidir a compra do seu imóvel, ele já tenha esse tipo de feedback. Muitos dos nossos clientes hoje, eles financiam o imóvel. Então, se for 30% de entrada, 40% de entrada, a gente, com o feedback da Moneycorp, a gente já tem essa informação para que vocês saibam que não vai ter problema nenhum de tirar dinheiro do país. A gente tem time de especialistas, como mencionei, taxa de câmbio competitiva e diferenciada.
E também a conta de pagamentos, que é exclusiva da Moneycorp, que eu vou explicar um pouquinho. Aqui vocês veem também o logo da Novo Mundo, corretora de câmbio, tá? Novo Mundo é a corretora que nos representa no Brasil. A gente tem uma parceria com a Novo Mundo, que é licenciada pelo Banco Central, para que a gente possa fazer os boletos cambiais com vocês há alguns anos já. E há cerca de um ano a gente já começa a tratar de uma aquisição da Novo Mundo, que hoje já se considera parte do grupo Moneycorp, tá? Então, logo, logo, talvez o logo da Novo Mundo mude para vermelho, muito em breve para vocês, tá? Mas eles são os que nos representam e eles são os profissionais que vão fechar o câmbio com vocês. Agora, voltando à conta de pagamentos da Moneycorp. Antes de eu entrar nesse slide, o que é muito importante entender? O Banco Central ele exige duas informações, além do conhecimento do cliente, para cada investidor. Uma é a origem dos recursos, que eu mencionei para vocês, e a outra é o motivo da transferência, tá? Então, cada vez, dependendo de quem é o beneficiário final a que vocês estão remetendo esses fundos, existem naturezas diferenciadas, ou códigos, né, de naturezas que são registrados com o Banco Central. Então, tem código de compra de imóveis, tem código de disponibilidade no exterior, que é quando você tem uma conta no exterior, onde você pode enviar os seus fundos, e pagamento de provedor e assim por diante. Então, o que acontece? Se você necessitar enviar os fundos, né, diretamente, vamos dizer, para uma consultora, um cartório aqui nos Estados Unidos, e você for no seu banco e solicitar isso, como motivo da transferência a compra do seu imóvel, o seu banco vai exigir a documentação que comprove a compra do seu imóvel e qualquer outra comprovação de aquisição. Então, às vezes a operação fica um pouco engessada. Então, vamos dizer que vocês estão comprando uma casa de $200 mil e vocês apresentam um contrato de $200 mil de compra e venda, mas com os custos da transação acaba se tornando $215 mil, com custos de escritura e etc. Então, o banco, se ele não tiver comprovação do porquê esse valor excede a $200 mil, ele não vai permitir que vocês enviem um valor superior. E isso acaba criando bastante burocracia no Brasil. Então, a maioria das instituições financeiras no Brasil, eles vão sugerir que o cliente abra uma conta bancária no exterior. Por quê? Porque aí se torna disponibilidade. E com disponibilidade, as instituições podem enviar os fundos para a sua própria conta e, a partir daí, você utiliza esses fundos já em dólares aqui nos Estados Unidos. Uma grande dificuldade que a gente tem hoje com isso é porque cada vez mais nos Estados Unidos tem tido uma restrição daquilo que as pessoas conseguem movimentar sem estar presente na agência. Tá? Então, às vezes, vocês estão comprando um imóvel, está tudo organizado, mas vocês estão de volta no Brasil, encaminham os fundos para um banco aqui americano e depois podem ter grandes dificuldades de movimentar esse dinheiro para o pagamento da casa. Então, a Moneycorp criou uma solução que esclarece tanto a situação da disponibilidade no Banco Central, como também a dificuldade, né, resolve a dificuldade de movimentação de fundos que se encontra aqui no banco nos Estados Unidos. Então, toda vez que a gente tem um cliente, ele automaticamente tem uma conta de pagamentos da Moneycorp para que ele possa fazer distribuição de pagamentos internacionais, tá? Essa conta de pagamentos é chamada assim porque ela não é uma conta bancária, ou seja, você não tem cartão de débito, não pode sacar dinheiro dessa conta. Mas ela serve exclusivamente para conseguir distribuir pagamentos internacionais. Então, desde que haja um beneficiário final, ela serve para isso. Então, toda vez que um cliente nosso fecha o câmbio do Brasil e encaminha os dólares para a conta Moneycorp, uma vez que os dólares chegam, que são 2 dias úteis, tá? Os dólares vão estar disponíveis na conta Moneycorp, eles podem instruir a fazer pagamentos para quantas contas forem necessárias, pelo telefone e e-mail, né, os dois ao mesmo tempo, para a segurança dos nossos clientes, mas sem a necessidade de estar presente na Moneycorp. Isso tem facilitado muito. Além disso, você pode manter os dólares por tempo que necessitar dentro da sua conta, que é super segura, porque é como se fosse uma escrow account, que a gente chama aqui, e que os representantes da WRA podem explicar um pouquinho mais o que significa, mas é uma conta realmente muito segura, oferecida para investidores aqui, muitas vezes mais segura que um banco, né? Significa que se um dia a Moneycorp saísse de funcionamento, o cliente teria acesso imediato aos fundos, porque são deles. Uma situação clara seria a explicação do que é essa conta de pagamentos. Então, às vezes, por exemplo, a gente teve uma queda brusca do dólar no mês passado, muitos clientes, mesmo aqueles que ainda não tinham decidido na compra de imóvel, no imóvel específico, mas já tinham tomado a decisão da compra, aproveitaram a queda do dólar e converteram um dólar menor para já garantir o orçamento deles em dólar.
e eles mantêm na conta deles, uma vez que ele encontra o imóvel, que ele tem as instruções de pagamento de onde, né, de qual construtora será, ou qual vendedor, ele solicita a Manicorp, encaminha a Manicorp instruções de pagamentos e a gente faz pagamentos para vocês. Essa conta ou essas transferências não tem absolutamente nenhuma taxa adicional, então a gente não cobra por transferência. Não tem manutenção dessa conta, vocês têm acesso online. E o transferência é distribuição para diversas necessidades, tá? Compra de imóveis, compra de automobilística, enfim, o que vocês forem necessitar. E, gente, é isso. Antes de eu terminar, aqui a gente tem diversas perguntas que foram passadas para nós, além de algumas outras perguntas que a gente tinha pré-selecionado até para vocês. E, obviamente, os tópicos que a WRE colocou aqui para vocês para a gente conversar, tá? Então, dentro dos tópicos, a primeira é fácil enviar dinheiro para os Estados Unidos? Então, a resposta é sim, tá? É fácil, desde que o processo tenha, de quem esteja trabalhando com vocês, seja um processo eficiente e vocês tenham de antemão todas as informações que vocês vão precisar. Então, coletando os documentos certos, tendo essa informação, o processo demora cerca de 3 dias, vocês já podem ter fundos aqui. Tá? Então, depende muito da especialidade da mesa de câmbio que vai trabalhar com vocês, seja dentro do banco, seja dentro de qualquer outra instituição. Existe alguma tributação? Então, como a gente trabalha com o IR, né, com a declaração, o seu valor, o seu patrimônio já é pós-tributado, tá? Então, não existe para disponibilidade no exterior qualquer consequência tributária. Tá? Então, esclarecendo, o único imposto cobrado para transferir dinheiro do Brasil para os Estados Unidos ou qualquer outro país é realmente o IOF de 0,38%, tá? Para disponibilidades. Existiria alguma tributação, por exemplo, em situações diferentes, por exemplo, de empréstimo, quando existem empresas fazendo empréstimos para outras empresas, existem algumas outras necessidades de uma corretora coletar imposto na fonte, tá? Mas para as operações que a gente faz, para os nossos investidores de mercado imobiliário, para os clientes que utilizam a conta da Manicorp, não existe consequência tributária além do IOF de 0,38%. Quais documentos são necessários? Então, a gente começa basicamente com o imposto de renda, comprovante de endereço, comprovante de identidade, e tem 2 formuláriozinhos que vocês preenchem e mandam para a gente por e-mail. Né? Os formulários, um é para Novo Mundo, para o Cadastro do Brasil, e o outro é a aplicação para essa conta de pagamentos da Manicorp. Tá? Caso a gente precise documentar com alguma coisa adicional, com origem adicional, a gente, a partir daí, começa a conversar com vocês para ver se alguma coisa a mais é necessária. A burocracia pode existir, tá? Voltando na mesma parte dos documentos ou da facilidade, ela vai existir somente se talvez o profissional que estiver trabalhando não tenha um conhecimento do que é exatamente necessário de acordo com o seu cenário. Tá? Então, a gente tem muitos clientes que voltam, que aguardaram bancos 15, 20 dias e não tiveram resposta. Então, pode ser burocrático se não for feito de uma maneira mais eficiente. Custos eu mencionei na apresentação, né? O custo do câmbio em si, do spread, o IOF mais a taxa de transferência. Quais são as vantagens de o cliente trabalhar com especialista? Olha, tem diversas vantagens, tá? Mas a que eu gosto de mencionar a maior vantagem é o acesso direto a esse especialista. Então, quando os bancos, você trabalha com bancos no Brasil, é muito comum ter um gerente maravilhoso, mas ele não está na mesa de câmbio trabalhando isso no dia a dia. Então, quando é solicitado um requerimento de conversão cambial, o gerente vai passar para a mesa de câmbio, que não necessariamente é no mesmo prédio, e aí começa um grande telefone sem fio e aumenta, né, o tempo e a burocracia. Então, com a Manicorp, por exemplo, você tem acesso direto ao especialista, o que facilita bastante já ter certeza do seu cenário, já mandar as documentações que você precisa eficientemente para você. Como saber se um câmbio é competitivo? Mencionei para vocês. Melhor maneira de saber é comparando instituições financeiras. Tá? A gente, humildemente, fez uma pesquisa muito grande no Brasil para entender o que seria oferecer um câmbio competitivo dentro do Brasil, porque o slogan da Manicorp no mundo é oferecer um câmbio melhor do que os bancos. Então, a gente, genuinamente, tem um feedback maravilhoso sobre o câmbio que a gente oferece. Mas, como profissional, como especialista na área, eu sempre menciono para os nossos investidores que a melhor arma é a comparação.
Qual é a sua sugestão para o investidor se proteger da flutuação cambial? Essa é uma pergunta fantástica, na verdade. É muito difícil, né? A gente tem vários economistas que dão algumas indicativas do que vai acontecer com o dólar, o que a gente espera que vai acontecer com o dólar, enfim. Mas, obviamente, é grande especulação do mercado, né? A gente não tem como saber. Então, uma das sugestões que a gente deixa é, primeiro, tenha o seu orçamento em mente em reais, né? Quando você decidir fazer qualquer tipo de investimento. Quanto em reais, né, você pretende chegar dentro do seu orçamento? E se chegar um aumento do câmbio que está dentro desse orçamento que você pré-estipulou, converte, né? Converte para você garantir seu investimento aqui. A gente teve épocas já dentro desses 6 anos de Brasil Manicorp, que a gente já viu muitos clientes aguardar aquele momento específico e de tristeza, porque de repente teve uma variação muito grande e eles deixaram de possuir um imóvel que há 20 dias atrás, quando houve a explosão do câmbio, eles teriam conseguido. Então, se vocês conseguirem, já tiverem no orçamento, converte. A segunda maneira, uma ferramenta que muitos investidores utilizam também, é fazer o câmbio médio. Tá? Então, se você tem um grande valor para transferir, às vezes, em vez de fazer a conversão toda de uma vez, né, e converter em um câmbio só, fazer as transações em períodos diferentes, às vezes semanais, a cada 15 dias, enfim, para que você possa ter ou até mais rápido, né, a cada 2 dias, mas você ter um câmbio médio, né? Vai ter uma diferença de câmbio entre as operações, mas você faz um câmbio médio, que é uma maneira conservadora. Então, essas são algumas das dicas que a gente dá para você se proteger. E a principal é que vocês já tenham toda a aprovação em relação à conversão cambial, né? Porque mesmo que vocês não tenham segurança ainda que vão fazer um investimento aqui, se vocês já tiverem aprovado, acesso direto à mesa de câmbio, qualquer queda brusca do dólar, vocês podem aproveitar essa queda e converter os seus fundos de uma melhor maneira. Agora a gente tem algumas perguntas aqui de alguns atendentes do nosso webinar. A Sandra, boa noite. Eu vou ler algumas perguntas que você fez aqui para todo mundo e responder em seguida, tá? Ela pergunta se ela tem que pagar impostos aqui no Brasil para envio de dinheiro. Então, eu respondi um pouquinho anteriormente, mas só esclarecendo, Sandra, o único imposto é o IOF, tá? Então, a gente vai coletar o seu imposto de renda, identificar as suas origens dos recursos aí, estando dentro do seu imposto de renda, essa origem que você pretende trazer, não faz diferença onde o seu patrimônio está, tá? Se ele está no Brasil ou nos Estados Unidos. Como o seu patrimônio é seu e já foi pós-tributado no Brasil, por estar no seu IR, e, portanto, a transferência para o exterior não vai ter nenhuma consequência para você. Tá? Então, não tem que pagar imposto para envio de dinheiro a não ser o IOF. Tirando alguns cenários, dependendo dos documentos de origem, e aí, caso a caso, eu posso conversar com vocês. Mas, em regras de praxe, a gente não tem. Caso eu envie dinheiro para compra de imóvel, eu tenho que declarar aqui no Brasil? Sim. Tá? Então, o que acontece? Quando você faz uma transferência do Brasil para os Estados Unidos, é registrado, né? É informado ao Banco Central dessa transferência. Além do boleto de câmbio, que já registra essa oficialização da saída do seu patrimônio, existem mais 2 tipos de declaração. Para qualquer residente brasileiro que tem um valor de $100 mil ou acima no exterior, existe uma declaração específica que ele faz para o Banco Central, e normalmente os contadores são os que têm todos esses links em relação a essa declaração. E, além disso, quando chegar no dia 31 de dezembro daquele ano fiscal, da mesma maneira que você declararia o seu imóvel no Brasil, caso você tivesse comprado um, você declara o seu imóvel na Flórida. Então, nos bens e direitos, ali na página 93 do IR, você colocaria o imóvel adquirido na Flórida, endereço e valor nominal em reais. Assim você tem o imóvel declarado. E por que é importante também declarar o imóvel? Tá? Porque assim vocês não têm dificuldade de repatriar esse patrimônio. Tá? Se esse imóvel não tiver declarado depois, e vocês decidirem vender e voltar com esse dinheiro para o Brasil, vocês vão ter que retificar o imposto, porque o Brasil, a não ser dentro dessa anistia que houve, exige que todo brasileiro tenha todos os bens no exterior declarados no IR. E nos Estados Unidos também tem que declarar essa compra. Eu vou deixar para os profissionais da WRA responder essa pergunta para vocês, mas o seu imóvel, normalmente, você declara se você tiver renda, tá? Então, se esse imóvel começar a ter renda, rendimento nos Estados Unidos,
Aí, pela renda que você possui do seu imóvel, você declara e paga imposto nos Estados Unidos. Caso eu compre imóvel nos Estados Unidos e eu venho passar umas férias, eu vou ficar no imóvel. Na entrada, ao chegar no aeroporto, falo que tem residência nos Estados Unidos? Não tem problema nenhum dizer que tem resistência nos Estados Unidos, mas essa pergunta ela vai além da minha especialidade como corretora de transferência de dinheiro, tá? Então, acho que também no posterior momento seria legal conversar com o pessoal, os profissionais da WRA que podem talvez te indicar para um advogado que possa te esclarecer essa informação. Qual o valor máximo que eu consigo mandar? E essa pergunta veio do Adilson. Adilson, boa noite. Respondendo a sua pergunta. Não existe valor máximo, tá? Desde que a gente consiga comprovar a origem, tá? Então, a gente tem clientes mandando qualquer quantia, desde que a gente consiga provar a origem de vocês. Agora a pergunta do Luiz Nascimento. Boa noite, Luiz. O dinheiro pode ficar na conta em tempo ilimitado? Sim, na conta da Moneycorp, sim. Mas o que acontece? A conta, ela não tem rendimento nenhum, porque ela serve para essa distribuição de pagamentos internacionais que eu mencionei. Então, normalmente, se o seu período for um período talvez superior a 6 meses, eu aconselharia talvez encaminhar para uma conta de banco, porque apesar do rendimento aqui, né, do juros ser pequenininho que paga nos Estados Unidos, ainda não fica com o dinheiro totalmente parado, ou pensar em algumas opções de investir o seu dinheiro em algum tipo de conta que tenha um retorno um pouquinho melhor, tá? Já que a nossa não tem. Mas se você for da sua vontade, se for da sua necessidade, não tem problema nenhum, você pode meter o que precisar. Agora, Eliser Bussata. Boa noite, Eliser. Existe taxa para wire transfer entre Moneycorp e outro banco conta? Ótima pergunta. Então, a pergunta da Eliser é a seguinte: se tem alguma taxa de transferência quando a Moneycorp envia fundos para outra conta, outro banco, né? Imagino que no beneficiário final. A Moneycorp não cobra nada de vocês. Então, a gente vai mandar o valor total para a conta beneficiária. Agora, se o banco recebedor ele cobrar incoming wire transfer, que aqui nos Estados Unidos muitos bancos eles cobram para você também receber fundos, né? Ele não cobra somente para você encaminhar, como muito comum no Brasil. Então, se o banco te cobrar, aí o banco vai descontar do valor total que a Moneycorp vai enviar, mas a Moneycorp não cobra nenhuma wire transfer. O Silvio também fez uma pergunta. Boa noite, Silvio. Qual o percentual da taxa de transferência? Qual o percentual da taxa de transferência? Olha, a taxa de transferência nossa, tá? Ela é $40. Para valores, né, deixando super claro, inferiores a $10 mil. Qualquer cliente que converte a partir de $10 mil com a Moneycorp, moeda equivalente, não paga nenhuma taxa de transferência. Existem bancos que chegam a cobrar R$350, enfim, cada banco tem uma taxa de transferência que eles normalmente adicionam aí no custo da operação, né? Se vocês forem correntistas de um banco determinado e forem utilizar esse próprio banco para transferir, eu aconselho muito esclarecer sobre essas taxas, porque a gente tem muitos clientes que mencionam que eles começam a ver alguns débitos, né, de taxas e outras taxas na própria conta bancária deles, e às vezes isso não está esclarecido no fechamento do câmbio. A Patrícia agora. Existe um mínimo para mandar. Também não existe mínimo nenhum, tá, Patrícia? Mas a nossa taxa é $40, então seria mais ou menos o que faria sentido para você e que valesse a pena, né? Talvez pagar $40 pelo valor da sua transferência. Mas a gente tem clientes, às vezes, que querem mandar valores pequenos e a gente não tem problema nenhum. Tá? Com valores que vocês precisarem. O Adilson, novamente, como é feito o cadastro para o envio? Adilson, eu posso pegar suas informações aqui com você. O meu e-mail, aqui é o e-mail do nosso grupo todo, o Moneycorp, na verdade, está na tela, que é o Brasil com S mesmo, @moneycorp.com. Você também pode entrar em contato conosco. A gente vai encaminhar para você por e-mail a lista de documentação, os cadastros, né, confirmando a lista de documentação que eu mencionei no vídeo. E uma vez que você completar esses formulários, encaminhe só retornar o e-mail com os documentos. E 2 dias úteis o cadastro já está aprovado, no máximo, tá? 2 dias úteis. E automaticamente a gente já passa para a mesa de câmbio para você começar a cotar o câmbio oficial da nossa empresa. Luiz, a conta tem alguma remuneração?
Olha, a conta da Moneycorpolis não tem, tá? Eu acho que você quer dizer em relação a rendimento, né? Ela não tem nenhum rendimento, ela é uma conta mesmo de segurança para que você possa distribuir futuros valores, né? Então, como eu mencionei, caso a intenção for ter algum rendimento nesse investimento, talvez alguns bancos de private que podem oferecer alguns tipos de produtos e portfólios para investimento em contas aqui até, né? E a gente pode passar alguns contatos para vocês, seria mais interessante. Mas elas servem exclusivamente para que você possa ter essa facilidade de movimentar e de fazer os seus pagamentos internacionais, uma vez que você decida adquirir um imóvel ou qualquer outra aquisição aqui nos Estados Unidos. A Patrícia pergunta, e conta corrente nos Estados Unidos? Preciso declarar nos Estados Unidos? Conta corrente nos Estados Unidos. A conta corrente... Nos Estados Unidos, a gente não declara bem patrimônio, tá? Como no Brasil. Nos Estados Unidos, a gente declara rendimento, tá? Então, a sua conta dos Estados Unidos, você precisa declarar no Brasil, porque o Brasil exige que você declare seus bens e direitos, tá? Aqui nos Estados Unidos, a não ser que você tenha uma conta que gere algum tipo de rendimento, aí o próprio banco vai te mandar um formulário dizendo, olha, isso aqui foi o que rendeu, e aí explicar das suas obrigatoriedades de declaração, tá? Mas em via de praxe, você não precisa simplesmente declarar o seu imposto de renda nos Estados Unidos por ter uma conta bancária aqui, tá? E o mercado aqui é super aberto para investidores, para essa parte de investimento externo, pessoas que não são dos Estados Unidos. Então, tem uma facilidade muito maior do que a gente vê dentro do Brasil. Vocês fazem transferências... O Luiz pergunta se a gente faz transferência dos Estados Unidos para o Brasil. A gente faz, Luiz. Eu não mencionei, né, porque a gente acaba sempre focando no Brasil, mas, na verdade, a gente faz sim, e é um dos grandes corredores nossos, tá? A gente, não só dos Estados Unidos, mas muito da Europa também, do Reino Unido, né, onde a gente tem a nossa sede. Então, a gente também auxilia e tem diversos benefícios em relação a fazer a entrada de capital no Brasil, mas entre eles também, né, podendo enviar os dólares para sua conta Moneycorp e monitorando o mercado até que você encontre uma taxa que você esteja contente e possa converter os seus reais e saber o valor exato em reais que está chegando na sua conta lá. O Jean, boa noite, Jean, pergunta também. Qual a diferença entre transferir dinheiro através de corretoras e ou bancos? Ótima pergunta, Jean. Bancos e corretoras, tá? Elas precisam ter licença do Banco Central para poder fazer a sua transferência. Isso é o mais importante para você. Tá? Os bancos, normalmente, eles têm uma capacidade de valor maior, tá? De poder montar um montante maior. Então, se você precisa mandar $1 milhão, o banco ele consegue encaminhar $1 milhão para você. Uma corretora de câmbio no Brasil, ela tem uma limitação de $100 mil por dia, tá? Mas tirando essa diferença, e a gente tem parcerias bancárias no Brasil também, então clientes que precisam fazer mais de $100 mil por dia, a gente pode fazer através dos nossos bancos parceiros, isso não muda nada no nosso processo. Mas é basicamente uma diferença que existe, tá? As corretoras também, elas existem por propósito exclusivo de conversão cambial, tá? Os bancos, eles têm diversos outros produtos, além do câmbio, que eles oferecem para os clientes deles também. Tá? A Moneycorp, ela é considerada uma corretora, né? Mas ela vai muito além de ser o que é uma corretora no Brasil, exatamente por todos esses outros serviços que a gente oferece, como a conta de pagamentos, né? A gente chama de Foreign Exchange Company ou Foreign Exchange Provider, né? Não existe um nome super específico na tradução em português, mas é mais comparado ao que seria uma corretora com alguns valores agregados. Silvio. Desculpa, só um minutinho. Silvio, o Silvio pergunta, há alguma diferença em caso de envio mensal de valores para uma conta bancária nos Estados Unidos? Seria só o IOF de 38% mais os $40 de taxa? Não, Silvio, não existe nenhuma diferença, tá? O importante para você, desde que você esteja com o valor pré-aprovado, né, dessa sua capacidade, não tem problema nenhum, você vai ter aí o seu câmbio médio, né? Todo mês, do câmbio que você tiver, não existe nenhum problema, não. A escolha é totalmente sua em relação a qual é a frequência que você deseja converter o seu patrimônio do Brasil. Agora o G. Sanches, pergunta, como sei quanto posso pegar emprestado para a compra de uma casa na Flórida?
Sanches, essa parte é uma pergunta muito boa. Eu até imagino que a WRA deve ter preparado alguma coisa para vocês no futuro próximo, explicando tudo sobre financiamento de imóveis. Novamente, sai um pouco da minha especialidade. O que eu posso adiantar é que existe. Tá? Existe financiamento para as estrangeiras e para brasileiros para compra de imóvel por bancos aqui nos Estados Unidos, com juros americanos, tá? Que é 5% ao ano, mais ou menos. Mas e aí, quanto você pode pegar emprestado vai depender muito também do tipo de documentação e qualificação de cada banco. Tá? Mas com certeza a WRA vai cobrir esse assunto com vocês, porque é um assunto muito requisitado pelos nossos investidores também. Fabiano, após a remessa do valor para a Moneycorp, vocês podem fazer a transferência para uma conta minha nos Estados Unidos? Absolutamente, Fabiano. Então, muitos de nossos investidores, nossos clientes, já possuem contas bancárias aqui, ou bem, né, não necessariamente tem imediatamente quando eles usam o Moneycorp, mas uma vez que eles adquirem o imóvel, eles acabam abrindo a conta no banco. Então, não faz absolutamente nenhuma diferença para nós se você, a sua instrução é que nós enviemos os seus fundos para a sua conta americana, tá? Então, dentro desse cenário, uma das nossas vantagens para você seria realmente a comparação do câmbio para que você tenha um câmbio mais vantajoso. Mas se a sua instrução for pagar na sua conta bancária, a instrução é sua e a gente segue da maneira que você nos instruiu. Joaquim pergunta: se vender imóvel no Brasil e converter para conta em banco americano, poderá sugerir investigação federal nos Estados Unidos? Joaquim, absolutamente não, tá? Se o seu imóvel é um patrimônio seu, você tem declarado no seu imposto de renda, né? Isso, você vendeu o seu imóvel, a gente documenta a origem é legítima sua, tá? O seu patrimônio, que era um imóvel, se tornou um bem líquido. E você converter para uma conta nos Estados Unidos, não existe nenhuma investigação federal em relação a isso, tá? Talvez alguma investigação federal de algum outro problema que não necessariamente sobre a origem dos seus recursos, mas desde que você comprove a origem, independente se ela vem de um imóvel, se ela vem da venda de um bem, qualquer tipo de bem, na verdade, se você tem declarado esse patrimônio todo no seu RDD, no seu VGBL, na sua conta bancária, é direito seu de ter o seu portfólio, né, de ter o seu bem, independente se você escolher ter no Brasil ou nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, como mencionei, é um mercado aberto e é super bem-vindo, né, o investimento externo aqui no país. Daniel pergunta: boa noite, doutora Juliana. Boa noite, doutora. Agradeço que lisonjeada, mas pode me chamar de Juliana mesmo. Só por curiosidade, qual o câmbio hoje? Olha a pergunta só. O mercado já fechou, viu, Daniel? Mas a gente eu te dou uma cotação bem realista, porque eu chequei antes de vir para cá. A gente cotou hoje, alguns fechamentos foram cerca de 3,45, 3,46, tá? Quando a gente estava trabalhando com o mercado aberto ali dentro do Brasil. Então, é uma indicativa, porque depende muito do momento do dia, tá? Então, é só para você ter uma ideia. Mas o câmbio estava super bom, né? Estava 3,12 para nós algumas semanas atrás, e agora a gente teve essa depreciação do real novamente aqui nos atingindo. Mas é por isso que é tão importante deixar o cadastro aprovado, porque qualquer mudança drástica na economia, que é muito possível, vocês podem aproveitar uma queda e ganhar bastante dólar com isso. Ian Wagner me pergunta: se bem entendi, a principal diferença entre realizar a transferência por uma corretora ou por um banco é que a corretora aguarda o momento mais adequado do melhor câmbio e o banco não. É isso? Olha, Wagner, não é que a corretora aguarda, tá? O momento mais adequado. Na verdade, a gente pode trabalhar, ou a corretora, qualquer corretora, ela pode trabalhar com o cliente de uma maneira muito personalizada e tentar, da maneira melhor possível, com o cliente, quando o cliente está pronto, escolher o melhor momento para ele fechar. Mas essa escolha é do cliente, né? A gente pode passar as cotações, mas o cliente... não existe um sistema automatizado onde a corretora compra no melhor momento e daí oferece para o cliente, tá? Mas a maior diferença, na verdade, a grande maior diferença que eu diria para vocês é o serviço, tá? Então, por que é o serviço? Porque o que vocês recebem de serviço, de esclarecimento sobre o câmbio, sobre a documentação, sobre todo o processo de aprovação, que é o mais importante, tá? E, obviamente, o preço. Então, são esses dois
grandes pilares que eu aconselho para vocês quando vocês tomam a decisão de utilizar um banco versus uma corretora. Tá? O serviço que vai ser oferecido e o preço que vai ser oferecido do câmbio para vocês. Como é o procedimento, o Silvio pergunta, como é o procedimento de transferência? É tudo feito online? Há alguém para ajudar em caso de dúvidas no momento da operação? Oi, Silvio. Na verdade, o fechamento de câmbio é feito através do telefone, tá? Você vai ter um dealer no telefone que vai cotar o câmbio para você e verbalmente você concorda com esse câmbio. Uma vez que você concorda com esse câmbio, a gente formaliza, né, o fechamento do seu câmbio, passa os dados bancários aonde o valor pré-acordado em reais devem ser depositados, tá? E a partir daí você tem um contrato cambial também, tudo formalizado de acordo com as regras do Banco Central. Qualquer dúvida que você tenha, por exemplo, online, você tem a plataforma da sua conta Moneycorp. Então, depois que você fez a conversão, você tem acesso online aos seus dólares, você converter outra moeda, você vai ter lá dólar, euro, libra, quantas moedas você precisar na plataforma Moneycorp. Você tem extrato da Moneycorp, qualquer necessidade de ajuda, o nosso telefone está aí, nosso e-mail está aí para vocês. E também tem um telefone de São Paulo, que se vocês quiserem, eu passo para vocês no Brasil@moneycorp.com, para aqueles que são de São Paulo que toca diretamente no nosso escritório. A gente está aqui para ajudar vocês em qualquer dúvida que vocês tenham no processo. Patrícia, vocês conseguem fazer transferência do Peru para os Estados Unidos? Patrícia, a gente não trabalha com o sol peruano, mas o mercado peruano é, de uma certa forma, um mercado aberto para trazer fundos para cá. Tá? Então, inclusive, você consegue ter dólar americano no Peru. Então, é muito comum os clientes peruanos que investem aqui, eles já convertem o dólar peruano, ou, perdão, os soles, né, peruanos para o dólar americano no próprio banco, na própria plataforma peruana deles. E aí, uma vez que já está convertido, eles nem necessitariam, na verdade, dos serviços da Moneycorp. Tudo que eles precisam fazer é encaminhar para os gerentes bancários deles as instruções, né, de pagamento, de wire transfer que eles desejam que seja remetido esses dólares deles já pré-acordados, tá? Qualquer mudança em relação ao sol peruano, é sempre um prazer deixar a WRA informada para que vocês tenham essa informação também. A gente tem mais 3 perguntas. O Daniel Pedro pergunta, realmente essa depreciação para variar atrapalha muito? Imagina, Daniel, eu que agradeço. Realmente é difícil, né, a gente poder ter esse controle da moeda, mas assim, como generalmente eu respiro a moeda todos os dias no Brasil, é porque eu falo para os nossos clientes deixar tudo aprovado, né? A gente vê tantos clientes tendo grandes vantagens de poder fechar o câmbio numa flutuação que seja a favor, né, de nós brasileiros. Então, essa é a melhor receita mesmo para a gente se preparar. Há um mês atrás, as notícias dos economistas diziam que o dólar ia chegar a 2,90, né? E 2 semanas depois mudaram-se as informações que o dólar vai fechar 3,60 agora. Então é muito difícil você comparar com isso. A melhor maneira realmente é estar preparado para aproveitar qualquer queda. Eliser, usualmente qual o spread sobre o comercial cobrado pela Moneycorp? Eliser, depende muito das operações que a gente trabalha, depende do montante que a gente vem oferecer. O que eu posso confirmar para você é que a Moneycorp não trabalha com nada além de 3% de spread, tá? A média dos bancos é entre 4 e 7 no Brasil. A gente tem uma grande intenção de oferecer um spread reduzido, um spread competitivo dentro do mercado brasileiro, né? E, novamente, enfim, qualquer informação, qualquer necessidade de saber o preço, registra com a gente passa você para a mesa de câmbio e vai ser um grande prazer poder conversar com você diretamente sobre essa parte cambial, tá? Mas, só esclarecendo, nunca, independente da operação, há um valor acima de 3% de spread. Após a aprovação, GMC Carneiro pergunta, após a aprovação do cadastro, tem o prazo para definir a transferência? Não, não existe prazo, tá? O que acontece somente? O imposto de renda que a gente está utilizando agora para a base de aprovação, ele é válido até 31 de abril do ano que vem. Tá? Então, a única coisa que acontece a partir do dia 1º de maio de 2017, todos os clientes Moneycorp, independentes daqueles que decidiram fechar câmbio ou que não fecharam câmbio, eles precisam apresentar o IR novo, tá? Para que uma nova análise seja feita. Mas, tirando essa observação, e não existe obrigação também,
tá? Para você deixar o seu câmbio. Então, você pode deixar o cadastro aberto sem nenhuma obrigação de deixar o câmbio conosco. A Sanches pergunta, qual a melhor maneira de conseguir um bom crédito aí nos Estados Unidos em contas nos bancos? Sanches, essa também é uma pergunta que vai além da minha especialidade de câmbio, porque entra no mérito de contas bancárias dos Estados Unidos. Um pouquinho do que eu posso dizer dos Estados Unidos é que aqui, para obter crédito, você precisa do seu social. E, normalmente, para você ter o social, é uma versão CPF. Mas que para você conseguir isso, você precisa ser residente no país. Enfim. Então, é muito difícil você conseguir ter crédito nos Estados Unidos sem ser um residente dos Estados Unidos. Silvio, caso esteja residindo nos Estados Unidos, o telefone de contato do dealer fica nos Estados Unidos ou de São Paulo? Silvio, também de São Paulo, mas esse número que está aparecendo na tela, a gente tem linhas diretas entre São Paulo e Flórida, então é só ligar para nós que a gente transfere para você no Brasil e você não paga nenhuma ligação internacional. Tá? Então pode ficar tranquilo que a gente cobre, mesmo você transferindo daqui, a gente cobre esse lado também. A Dilson pergunta, fiz um aporte este ano da empresa e ainda não está em meu IR. Consigo enviar? Fiz um aporte este ano da empresa. Se você está mencionando, Adilson, se é uma distribuição de lucro, por exemplo, tá? Da sua empresa para você, que aconteceu esse ano, você consegue sim. Tá? Existe um documento chamado DECORE, não sei se você é familiarizado, que é a Declaração Comprobatória de Rendimentos. Então, desde que a gente documente a sua distribuição de lucro, feita pela sua empresa para você, o valor distribuído pode ser automaticamente a sua capacidade de retirar do país, tá? Um aporte, a gente normalmente chama de aporte, uma vez que você já aporta fundos já numa empresa americana, tá? Então, por isso que eu li um pouquinho diferente. Mas se é em relação à distribuição de lucro, você pode ser. Carneiro, excelente apresentação. Obrigada, Juliane, da WRA. Eu que agradeço mais uma vez ao tempo de vocês à disposição. A gente tem mais uma pergunta para finalizar o nosso webinar de hoje, e eu vou ler aqui para vocês. Se eu tenho Social Security, pois sou americano e vivo no Brasil há 59 anos, mas tenho ideia de voltar para fora. É sobre o crédito, né? Sanches, se você quiser, a gente pega as suas informações e te passa mais detalhes disso, tá? Então, a gente pode te contar um pouquinho de, talvez como imigrantes, como a gente fez para conseguir construir o nosso crédito lá no comecinho, né? Algumas ideias, algumas soluções para você, é um prazer sempre ajudar, mas é muito bom que você já tenha o seu social, né? Já ajuda bastante. E é isso. Novamente, muito, muito obrigada pelo tempo de vocês, obrigada da WRA pelo esse convite super especial. As informações estão na tela e a gente fica super à disposição de vocês para qualquer outra pergunta que vocês venham ter no futuro. Tá bom? Obrigada, uma boa noite a todos aí no Brasil. Até mais.